conseguirem chegar aonde eles querem chegar, tá? E aí vocês vão dizer assim, professora, eu não entendi nada. Explica, porque esse monte de conchinha, eu não tô entendendo o que é que essas conchas têm a ver. Então vamos lá, pessoal. O que o Dworkin diz pra gente, em outras palavras, é: a sociedade precisa estabelecer no início da vida dos seus indivíduos a igualdade de recursos. Então, como é que a gente pode pensar em igualdade de recursos nesse contexto? A gente pode pensar, por exemplo, numa renda básica universal, tá? Ou um salário mínimo que todas as pessoas tenham que ter, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa regulação, numa lei, onde os profissionais eles tenham um mínimo, um salário mínimo garantido. Caso você não consiga chegar nesse mínimo, pensar numa renda mínima básica universal. Agora, né, nessa situação do coronavírus, a gente está tendo uma renda básica emergencial, né? As pessoas, algumas pessoas vão receber R$600 por mês, até um limite de 3 meses, né? Até a gente conseguir se ter um norte, né, dentro dessa questão da economia durante essa crise. Mas isso seria uma possibilidade de você ter uma renda básica universal no início, né, dessa corrida, no início de tudo da sua vida, tá? Então, por exemplo, se os seus pais, eles não têm condições de, com o salário deles, de te criar, você pode, eles poderiam solicitar para o governo um complemento dessa renda para que não caia abaixo desse parâmetro mínimo. Paralelamente a isso, a gente tem, por exemplo, a questão das escolas públicas, tá? Os liberais, em geral, eles vão bater muito nessa tecla de que a educação também é um recurso, né? Boas escolas públicas, bons serviços públicos, em geral, para aquelas pessoas que não podem pagar. Então, se você é criança, você teria uma família que teria o mínimo para poder te sustentar e você teria uma boa escola, uma escola de qualidade para você frequentar, né? E caso, ao longo, né, dessa corrida, você tivesse outras desvantagens, você pode ter uma forma de corrigir essas desvantagens. Então, se alguma pessoa nascer com uma deficiência que incapacite ela para o trabalho, né? Ou se tiver uma doença que enfim, diminua consideravelmente a capacidade dela de trabalhar, ou se sofrer um acidente, né? Você tem a contratação obrigatória de um recurso. Então, assim, o Dworkin, por mais que ele seja liberal, olha só que ironia, ele justifica essa questão do seguro obrigatório a partir do imposto de renda progressivo. Então, o que ele vai dizer? Olha, a gente precisa de um seguro, a sociedade precisa de um seguro, tá? O seguro, ele vai ser para todo mundo, seja para você que é muito rico, você que é muito pobre, se acontecer alguma coisa, tu pode recorrer a esse seguro porque você contribuiu. Só que quem tem mais conchas vai pagar mais, tá? Então, o Estado, ele faz o quê? Vou até abaixar aqui para vocês verem as conchinhas, tá? O Estado, ele vai pegar uma concha sua para poder custear esse seguro. Caso você seja muitíssimo rico, que agora vocês estão vendo que eu tenho muitas conchas aqui, ele vai pegar uma parcela maior das tuas conchas, tá? Para poder custear esse seguro. E aí é o imposto de renda, gente. O Dworkin defende abertamente um imposto de renda progressivo. Quem ganha mais, contribui com mais, para que a gente possa ter esse seguro contra a má sorte, tá? Se você vem de uma família muito pobre, você precisa utilizar mais esse seguro, ou se mesmo vindo de uma família rica, por algum infortúnio, você perde isso ao longo da sua corrida e você fica sem poder trabalhar, você fica sem dinheiro para poder se sustentar, você também vai poder utilizar o seguro. Mas aí a gente vai se perguntar, tá, professora, mas a gente sabe que tem desigualdades que não são cobertas pelo seguro. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, as mulheres elas já nascem com
uma desvantagem, né? O fato de ser mulher numa sociedade onde os homens, eles comandam tudo, né? Ou então aquela característica relacionada à pele, né? Os marcadores biológicos de pele, né? Os traços do rosto e cabelo, né? A questão racial. Isso não está coberto por um seguro. A gente não tem um seguro, por exemplo, contra racismo. Né? Você não chega lá na porta do Instituto Nacional da Seguridade Social e diz, olha, eu gostaria de solicitar um seguro porque eu nasci negro num país racista. Não existe esse tipo de compensação. Então, o do Orkin, ele vai, né, mais além dessa experiência do leilão hipotético numa ilha deserta, tá? E ele vai falar pra gente o seguinte, ok, só o leilão não é o suficiente para a gente garantir igualdade, porque o leilão, na verdade, ele vai trabalhar a questão da distribuição dos recursos. Só a contratação de um seguro obrigatório não vai ser o suficiente, porque aí, com essa questão do seguro, a gente vai trabalhar só as situações que podem ser cobertas pelo seguro. E vão existir problemas que a gente não vai poder pagar um seguro para a pessoa, porque, primeiro, porque é absurdo, segundo, vai reforçar um preconceito, né, na verdade. E terceiro, é até meio risível a gente pensar que tenha que existir uma compensação financeira pelo fato de alguém nascer mulher, porque, gente, ou negro, né, a gente há de convir que isso não é exatamente má sorte, né? Hoje em dia já se critica muito também essa questão de como a gente trata as deficiências, algumas doenças, algumas síndromes, né? Mas de alguma forma isso pode até acarretar uma diminuição na tua capacidade laboral, né? Por exemplo, uma pessoa que é cega, trabalhos que exigem a visão vai ser muito, por óbvio, vai ser muito difícil ela poder executar. Então, até certo ponto se justifica. Mas aí, então, a solução para isso, segundo o Dworkin, seria a política de cotas, tá? E qual é a questão da política de cotas, gente? Que também é outra coisa que o Dworkin, dentro dos escritos da teoria dele, ele vai defender abertamente, tá? As cotas, elas são políticas contra aleatoriedades que a sociedade determina como discriminatórias, tá bom? Então, não são aleatoriedades que de fato causam um problema na vida do indivíduo. Eu, pelo fato de eu ser mulher, eu não sou menos nem mais capaz do que nenhum dos meus colegas que são homens, né? Uma pessoa negra não é mais ou menos capaz de trabalhar do que uma pessoa que seja branca, tá certo? E isso também não mede caráter, não é porque eu sou mulher que eu sou fofoqueira ou que eu sou invejosa. Na verdade, o que eu tenho percebido mais é que a tendência a fazer fofoca e sentir inveja tem sido dos homens e não das mulheres, né? Eu tenho até uma amiga que ela brinca, nós somos um grupo de amigos, e aí todas as vezes que a gente se reúne, os meninos é que vêm trazer as fofocas pra gente. E ela olha assim e diz, isso parece um salão de beleza. Vocês ficam aí e passam o dia inteiro fofocando. Então, essas características, elas não estão ligadas ao sexo biológico, ao gênero que você performa, né? Porque tem uma diferença entre sexo e gênero. Nem a cor da pele, né? Uma pessoa negra não é mais agressiva do que uma pessoa branca, tá? Isso, na verdade, são estereótipos que a gente constrói em cima desses marcadores. Então, a política de cotas, ela vem para corrigir aleatoriedades que a sociedade determina como discriminatórias, tá? E ela vai vir para corrigir o problema de forma emergencial. Então, vamos pensar assim. Professora, eu não acho que cota seja uma coisa correta, tá? Tudo bem, você vai dizer que isso, na verdade, tira a igualdade durante a corrida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A cota, ela não foi pensada para existir para sempre, sabia? Ela é uma política emergencial
que visa corrigir uma desigualdade, tá? Que não pode ser corrigida nem pela distribuição igual de recursos e nem pelo seguro, tá? Então, quando a gente estabelece cota para pessoas com deficiências físicas, cota para mulheres, cota para transexuais, cotas para LGBTs, cotas para pessoas negras ou pessoas não brancas, né? Porque isso aí abrange toda uma gama de cores de pele, de etnias e tudo mais. A gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? E não precisa ficar agoniado. A minha unha, ela tá pintada de cores diferentes em cada dedo, tá? A primeira coisa que a gente está tentando fazer é trazer mais diversidade para espaços que são conhecidos por serem homogêneos, né? Então, a universidade é um espaço que é conhecido por ser homogêneo. Geralmente, quem é que frequenta a universidade no nosso país? São alunos de classe média para cima, em sua grande maioria brancos, né? Então, isso é uma forma da gente corrigir essa desigualdade, né? Trazer um pouco mais de heterogeneidade para dentro desse espaço de poder. O segundo seria, de forma emergencial, a gente proporcionar, tá, a correção da desigualdade na ponta desse iceberg. Ah, professora, mas não resolve. Eu realmente acho que não vai resolver, tá? Eu acho que a questão da desigualdade que a gente tem, ela é muito mais profunda. Mas veja bem, para a gente conseguir tirar de uma posição desigual todas as pessoas que a gente está querendo tirar, isso é um trabalho intergeracional que dura 20, 30, 40, às vezes 50 anos, tá? Se você for ver a história das mulheres dentro das universidades públicas, né, do país, eu estou partindo do pressuposto de que isso aqui é uma política pública que vai ser incentivada na iniciativa privada, mas que a gente não tem como obrigar, né, em determinados momentos a iniciativa privada a aderir a todas essas programações. Se você for olhar a história das mulheres nas universidades públicas do nosso país, você vai ver que vai demorar muito tempo para a gente conseguir ter, né? Demorou muito tempo para a gente conseguir ter um percentual equivalente de homens e mulheres, e que na grande maioria das mulheres são mulheres brancas de classe média, né? Não são mulheres negras que vêm das classes mais pobres, né? Das classes com menos recursos. Então imagina, será que eu tenho que esperar 50 anos para essa pessoa entrar na faculdade? Será que isso é justo, né? Digamos que, e aí agora eu vou tocar na ferida de vocês que criticam as cotas, né? Digamos que você, meu querido colega que está me assistindo agora, e você é um homem branco de classe média, digamos que você tenha um sonho de fazer um curso de especialização, só que esse curso de especialização só tem em São Paulo, tá? Que é o Sudeste. E esse curso, não existe uma regra falada de que só podem ser pessoas do Sul e do Sudeste, mas você percebe que por uma série de situações, uma série de contextos, essas pessoas do Sul e do Sudeste, elas são as únicas pessoas que podem cursar essa especialização, seja porque é mais próximo para elas, né, chegar a esse curso, seja porque, de uma certa forma, já existe um enviesamento para que pessoas do Sul e do Sudeste sejam eleitas. Você, inclusive, manda o seu currículo, você vai fazer uma entrevista para entrar nessa especialização. E quando a pessoa chega, o entrevistador chega e pergunta de onde você é, você diz, eu sou do interior do Pará. E a pessoa já te olha assim. E pega e joga o teu currículo assim no canto. Percebam, não tem nenhuma regra, nenhuma lei que está dizendo que isso é errado
E também não tem nenhuma lei dizendo que só pode aceitar gente que é do Sul e do Sudeste. Mas você não concorda que isso é uma discriminação completamente aleatória? Que você não é menos capaz do que qualquer pessoa ou mais capaz, que você na verdade só vem de um lugar que não está no eixo sul-sudeste. Você é de um lugar que é um pouco, bastante longe, mas enfim, mas que faz parte do mesmo país. Você iria achar errado que existisse uma cota, né, que essa instituição tivesse que ter um mínimo de pessoas do norte e do nordeste? Você se sentiria mal por isso? Se 10% dos alunos tivesse que necessariamente ser escolhido, eu sei que no primeiro momento a gente fica com aquela sensação de, poxa, eu sou cotista. Mas espera aí. Esse aqui é o teu currículo, olha só a grossura do currículo. Você tem competência para estar lá, só que por causa de um enviesamento, de uma discriminação que já está fazendo parte da instituição, e é uma discriminação não escrita, tá, gente? Não tem uma lei dizendo, é uma coisa que você vê que é praticado no dia a dia da instituição. Você vai ficar sem estudar, sem realizar o seu sonho, né, de ter uma qualificação melhor? Veja bem, a cota nesse caso não é para dizer, eu tive que entrar por cota porque eu sou menos capaz. Não, é para dizer, olha, o meu currículo é dessa grossura, que é folhas e folhas. Mas se não tiver uma lei obrigando as pessoas que cuidam da instituição de aceitar pessoas com esse marcador dentro da instituição, talvez eu nunca tivesse a chance de estudar. Aí eu até me emocionei, até joguei o negócio aqui das conchas. Então percebam, não adianta a gente pensar que a cota ela não traz nenhum tipo de benefício. Na verdade, a cota ela vai selecionar aqueles que estão mais aptos, né, dentro desses grupos que têm esse marcador que a sociedade determinou como discriminatório, né? Eu participei de um curso de pesquisa empírica em direito de uma instituição que era do eixo Rio-São Paulo, e eles tinham lá bem evidente uma regra de que eles tinham um percentual de pessoas do norte e do nordeste que tinham que preencher essas vagas, porque era na verdade, assim, como era uma instituição que estava pautada em pesquisa, e já se sabe que aqui no norte, principalmente, a gente tem uma carência de qualificação de profissionais, então eles já tinham determinado uma porcentagem de pessoas que deveriam ocupar essas vagas para poder trazer para cá o desenvolvimento para a nossa região. Então, assim, eu não fiquei me sentindo mal porque eu entrei por uma cota, porque eu sabia que o meu currículo era bom. Dentre as pessoas do norte que tinham apresentado o currículo, eu sabia que o meu estava alinhado com os objetivos da instituição. Então, assim, na verdade, eu fui cotista, mas eu entrei lá justamente para forçar essa diversificada, né? E quando a gente pensa por esse viés, por esse prisma, a gente começa a entender que a cota, na verdade, ela visa trazer essa heterogeneidade, né? A gente deixar o espaço mais diverso, mas também é um seguro, gente, é uma proteção contra essas decisões que a gente sabe que não estão baseadas em nenhuma lei, mas que elas atendem a uma tendência, a algo que não está escrito, mas que é praticado todos os dias na nossa sociedade, que é a discriminação. Seja a discriminação de negros, de pessoas não brancas, né, que eu acho que abarca melhor o que a gente está querendo dizer, seja a discriminação de pessoas que não são homens, sejam mulheres, pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, transexuais sofrem muito, muito, muito disso, e eles ficam sempre à margem de tudo, porque trabalho de transexual geralmente é o que? Ou é prostituição ou é ser cabeleireiro, né? A pessoa parece que não pode ser nada além disso, né? Por causa da questão do preconceito e da discriminação e do sexismo, né? Que são coisas que muitos fazem assim quando eu falo, né? Como se não existissem, mas veja bem, se você é um homem branco de classe média,
né? Assim, também não tem nada de especial, não é rico, mas também não é pobre. Pode chegar no supermercado e comprar, sei lá, uma garrafa de vinho mais chique, né? Daquelas assim que custam 50, 60 reais. E você manda seu currículo para uma instituição que já tem como cultura não escolher, não trazer para dentro dos cursos uma pessoa que é do Norte ou do Nordeste, como você se sentiria? Você ia pensar, poxa, eu tenho tanto para contribuir e tanto para aprender, e por causa de uma coisa que eu não escolhi, de uma aleatoriedade, eu tô sendo excluído. A resposta que eu tô tendo é, olha, você infelizmente não se adequa a um ideal que essa instituição tem de pessoa que pode frequentar o nosso espaço. Né? Então, é de se pensar. Aí muitos vão dizer, mas professora, a transexualidade é uma escolha. Mas aí a gente vai ter essa discussão lá na quarta unidade do nosso curso, que a gente vai falar sobre direitos sexuais, tá? Quando a gente começa a analisar as crises do Estado, que a gente vai ver que o Estado liberal ele não vai ter resposta para tudo. Para mim, o Dworkin, ele fez uma teoria bem completinha, né? Assim, ele tentou trazer respostas para várias coisas, mas a gente vai ver que ainda assim as respostas dele não são o suficiente para pessoas que estão muito à margem desses processos. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o Amartya Sen, que ele vai tentar aprimorar mais um pouquinho, tá? Quando ele vai falar de políticas públicas, porque percebam que quem começa a falar de políticas públicas é o Dworkin, mas mesmo assim o Dworkin ainda fala pouco, ele fala basicamente de cotas e, né, de seguro social. O Amartya Sen ele vai reforçar mais ainda, porque ele vai trabalhar com uma concepção de justiça que não se baseia nesses modelos hipotéticos, ele vai se debruçar mais ainda em cima da realidade, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, utilizando esse exemplo das conchinhas, tá? Essa aula no presencial eu tinha pensado junto, né, de chamar os grupos que iam trabalhar esse modelo para a gente fazer o leilão, né? Da gente conseguir conchas e produtos para a gente leiloar. Só que infelizmente o coronavírus não deixou, tá? Mas não se preocupem porque de qualquer forma a gente vai discutir isso e quantas vezes vocês precisarem que eu repita, eu vou repetir para que todos possam compreender, tá certo? Então é isso. Qualquer coisa, vocês sabem onde vocês podem me encontrar. Beijo!